Nós estamos no meio de uma série chamada Relacionamentos Abalados. Semana passada o Israel desenvolveu de forma muito sábia e bem brilhante, em cima de Mateus 18, 15 a 17, que diz: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-a como pagão ou publicano. Mateus 18, Jesus está ensinando a respeito da unidade, e o Israel trouxe para nós 3 princípios fundamentais nos relacionamentos. O primeiro princípio é: resolvam entre vocês. Crise, conflito, dificuldade, relacionamento quebrado, vínculos estremecidos, Belém, nunca mais estou de bem, come sal no Natal, de mingau e a colher de pau, sei lá eu como é que é. Não quero, pois é, isso sempre acontecerá. E a proposta é: resolvam isso entre vocês, resolvam, não pode ficar pendente, resolvam isso entre vocês. A segunda coisa é: insista no perdão. O resolver não significa simplesmente chegar e dizer: olha, você vai para um lado, eu vou para o outro. Eu tenho que resolver insistindo no perdão. Que a harmonia, que a paz, que o relacionamento seja instaurado, tanto o perdão daquele que ofendeu, como o perdão daquele que foi ofendido. O perdão de quem cometeu o erro, por favor me perdoe, como o perdão daquele que foi ofendido, dizendo: você está perdoado. Da mesma maneira, nós temos que optar sempre pela unidade, sempre pela unidade. Bem-aventurados são os pacificadores, felizes de montão, felizardos são os pacificadores. Então, se nós temos que optar por algo, é sempre pela unidade. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: eu não quero, mas eu vou ter que ficar com você. Pode dizer. Olha, e fala que fui eu que disse para dizer. Vira e fala assim: eu não quero, mas eu vou ter que ficar com você. Vou fazer um esforço danado. E a Bíblia diz que a gente tem que fazer todo o esforço para manter a paz uns com os outros. Nós vimos no primeiro dia da série como é que nós nos posicionamos quando nós somos acusados. Pode ser pura verdade, pode ser pura maldade ou pura aparência. Hoje nós vamos ver uma terceira característica: o que fazer quando eu quero me separar? Eu não aguento mais o meu cônjuge, eu não aguento mais o meu marido, eu não aguento mais a minha esposa, eu não aguento mais, o amor acabou, os vínculos terminaram, não existe mais nada aqui dentro que me sustente na minha relação. O que é que eu tenho que fazer quando eu quero me separar? Vou ler o texto que é a continuidade da semana passada. Quando o Israel pregou sobre Mateus 18, falando do vínculo da paz, que a gente tem que correr atrás e insistir na unidade, optar pela unidade, insistir no perdão, optar pelo perdão. Logo depois, o próprio Jesus vem falar e vem nos ensinar acerca do casamento. Então, o contexto do texto de hoje é a mensagem da semana passada. A introdução da mensagem de hoje é o conteúdo da mensagem da semana passada. Se você não assistiu, não estava aqui, minha recomendação: vá para casa, pegue na internet, assista a semana passada e depois assista novamente o que eu estou falando hoje. De cara você vai perceber uma coisa: quando você assistir semana passada, quem vai estar falando é o Israel. Essa semana quem está falando sou eu. O que você vai perceber de cara, logo de cara, é que eu sou muito mais bonito que o Israel. Muito mais, mas muito, sem dúvida nenhuma. Mas eu quero que você fique no texto. E o texto diz assim: eu vou ler numa versão chamada A Mensagem. É muito clara de ser entendida, então hoje eu peço licença. Acompanha no telão o que está escrito em Mateus 19, de 1 a 12. Depois de transmitir esses ensinamentos, o que acabamos de ouvir de Mateus 18,
Jesus deixou a Galiléia e foi para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. Também ali as multidões andavam atrás dele e ele curava o povo. Um dia, os fariseus vieram provocá-los, aqueles que se diziam seguidores e cumpridores da lei, que estavam todos os mandamentos descritos, e eles se apresentavam como aqueles que cumpriam à risca estes mandamentos. Então os fariseus vieram provocar a Jesus é permitido um homem divorciar-se da sua esposa por qualquer razão? Ele respondeu: vocês não leram que o Criador, no plano original, fez o homem e a mulher, um para o outro, macho e fêmea? Por causa disso, um homem deixa pai e mãe e une-se à sua esposa, tornando-se uma carne com ela. Não são mais dois, mas apenas um. Deus criou uma união tão perfeita que ninguém pode ter a ousadia de profaná-la separando-os. Eles retrucaram: se é assim, por que Moisés ordenou que o marido mandasse sua mulher embora, dando-lhe uma certidão de divórcio? Jesus disse: Moisés deixou o divórcio apenas como concessão por causa do coração duro de vocês, mas não era parte do plano original de Deus. Estou apresentando o plano original. Assim, se alguém se divorciar de uma esposa fiel e se casar com outra pessoa, a responsabilidade do adultério recairá sobre ele. A única exceção é o caso quando uma das partes comete imoralidade sexual. Os discípulos de Jesus fizeram objeção: se são essas as condições do casamento, estamos sem saídas. Por que se casar? Jesus respondeu: ninguém é maduro o suficiente para viver a vida de casado. É preciso ter aptidão e graça. Casamento não é para qualquer um. Alguns, desde que nasceram, nunca pensaram em casamento. Outros nunca propõem nem aceitam. Outros ainda decidem não se casar por causa do reino. Mas, se você é capaz de crescer até a grandeza do casamento, faça-o. Podemos ir embora? O texto é autoexplicativo. Jesus foi muito claro. Jesus respondeu aos fariseus e respondeu aos discípulos próximos. O que é que Jesus falou? Primeira coisa, casamento é sagrado. Casamento, ele é sagrado. O texto diz: um dia os fariseus vieram provocá-lo. É permitido um homem divorciar-se da esposa por qualquer razão? Ele respondeu: vocês não leram que o Criador, no plano original, fez o homem e a mulher um para o outro, macho e fêmea? Por causa disso, um homem deixa pai e mãe e une-se à sua esposa, tornando-se uma carne com ela. Não são mais dois, mas apenas um. Deus criou uma união tão perfeita que ninguém pode ter a ousadia de profaná-la separando. Uma multidão seguia Jesus e ele tinha acabado de ensinar a respeito do perdão. Nós vimos na semana passada. Então, os fariseus, aqueles que são os doutores, os praticantes maiores da lei, eles chegam para provocar Jesus. Eles não chegam com uma outra intenção que não seja tirar Jesus do sério, pegar Jesus na curva, colocá-lo à prova na frente da multidão que o seguia. E aí eles vêm com uma pergunta para vocês. O meu desafio hoje para você, Jesus, é saber se é permitido, por qualquer razão, o homem se divorciar. Interessante é que a resposta de Jesus é não. Não é permitido. Não tem essa possibilidade. Nos tempos de Jesus existiam duas principais linhas de interpretação do texto de Deuteronômio 24:1, que é o principal texto sobre divórcio no Velho Testamento, e as linhas eram estabelecidas por dois fariseus e dois que eram mestres da lei, dois rabinos bem importantes na época. Um era estabelecido pelo rabino Hilel, e ele defendia que se podia se separar da sua esposa por qualquer motivo. Eu levantei
olhei para a sua cara, não gostei da sua cara, eu tenho liberdade de me separar. Até ontem eu gostava, hoje eu não gosto mais, tem algo dentro do meu coração que está me impedindo de aproximar, então isso era permitido segundo a linha do Rabino Hillel. Agora, também havia o Rabino Shammai, que dizia que divórcio só seria permitido se o homem descobrisse que a sua mulher não era virgem ao casar. E os fariseus, então, eles resolvem colocar Jesus à prova, provocar Jesus, dizendo: escuta, o que é que você pensa? Qual é a sua linha? Aonde é que você se posiciona? Qual é o caminho que você escolheu? Você acha que pode se separar por qualquer motivo? Ou você acha que se ele, na noite de núpcias, descobrir que ela não era virgem, aí sim, ele pode se separar? Dois conceitos extremamente esdrúxulos. Dois conceitos extremamente piegas, onde, escuta, eu posso por qualquer motivo, ou se eu descobrir na noite de núpcias de que ela não é virgem. A pergunta feita pelos fariseus nos faz entender uma coisa: que crise em respeito ou em relação a casamento sempre existiu. É desde a época de Moisés que casamento a pessoa entra e muitos querem sair, a tal ponto que desde a época de Moisés era se levantado a condição se podia ou não se separar, se havia permissão ou não de separar, e quais eram as condições que me davam garantias de que eu poderia separar sobre a bênção de Deus. Só que o que Deus responde é que não, ninguém pode ter a ousadia de profaná-las, separando-os. Interessante que numa matéria intitulada "Conheça as razões mais comuns do divórcio", da Folha de São Paulo, de julho de 2012, ela trata o assunto assim: por que um casal se separa? Porque pode, diz a advogada Maria Berenice Dias, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família, antes da lei do divórcio, que completa em 2012 35 anos, hoje está completando 41, é isso? O caminho para quem estava insatisfeito era o desquite, que envolvia constrangimento social e impedia a formalização de outra união. A situação atual permite oficializar divórcios consensuais no mesmo dia. É quase como quem casa em Las Vegas. Ninguém mais precisa dar explicação para pedir o divórcio. E as principais causas do divórcio são traição, dinheiro, educação de filhos, violência doméstica, o parceiro não evolui, uma reciclagem, família chata, religião, convivência e ciúmes excessivo. Mateus nos ensina que Deus criou uma união tão perfeita que ninguém pode separar, que é algo criado por Deus, ninguém pode ter a ousadia de profaná-la, separando. Significa que essa união, ela é sagrada. Ela é sagrada. Eu sou pastor. A matéria-prima do meu trabalho é a dor. Ninguém me procura porque está tudo muito bem. Tem até gente que me procura dizendo: você vive dizendo que só te procuram porque está mal, então eu estou te procurando hoje só para relatar que está bem. Raras exceções. Por que é que me procuram? Por que é que vêm atrás de mim? Por causa da traição, por causa do dinheiro, por causa da educação de filhos, por causa da violência doméstica, porque o parceiro não evoluiu, porque eles estão precisando de uma reciclagem, não dá para continuar tanto tempo, porque a família do outro é chata, porque a minha família é chata, por causa de religião, o sujeito não quer seguir a Deus, a mulher não quer se quebrar diante de Jesus Cristo, por causa da convivência desgastada, por causa do ciúmes excessivo, só me procuram por causa destas coisas, porque a saúde abalou, o outro está abalado, eu estou desgastado, eu estou cansado, e assim por diante. O que eu tenho visto e o que eu tenho tratado é que se casamento é algo sagrado, criado por Deus, que ninguém pode profaná-lo, hoje em dia ele se tornou algo
tão descartável que o conceito de sagrado se perdeu. E eu tenho vivido crises de relacionamentos, de amigos próximos, de pessoas da igreja, que têm abalado tanto, que tem me feito perder norte, que eu às vezes fico angustiado. Agora, eu sou um pastor batista. Eu cresci no meio dos batistas regulares, mais quadrado impossível. Eu nunca fui pastor de ter grandes experiências espirituais. Deus me arrebatou, hoje eu senti, caiu o fogo do céu. E eu nunca fui disso. Na verdade, eu lembro de 2 grandes experiências de Deus para comigo, e essas 2 experiências mudaram a minha vida. Ontem eu fui fazer um casamento, e a minha cabeça cheia de crises de amigos e de pessoas dentro da igreja, e eu na frente daquele altar, atrasou um pouco, e eu estava ali parado, vendo tudo aquilo, dizendo: Senhor, o que é que está acontecendo? E o lugar era bonito, era como se não tivesse esse telhado assim, umas colunas altas. Eu disse: Senhor, o povo está vindo casar, mas ao mesmo tempo... E o casal de ontem, muito maduro, muito sério. A crise não tinha nem a ver com eles, pelo contrário, eles foram uma grata esperança no meio dessa crise toda. Um casal casando puro, virgens, no meio de uma geração corrompida e depravada, e eu olhava para aquela cerimônia toda, eu dizendo: Senhor, ao mesmo tempo que tem gente assumindo compromisso e sendo sério com o Senhor, tem tantos outros que banalizaram, e eu lutava diante de Deus naquele altar. De repente, o que eu percebi, o que eu senti naquela cerimônia, foi como se alguma coisa muito grande, muito gigante, tivesse entrado naquele espaço. E como quem dissesse: isso aqui é criado por mim. Isso é coisa séria. Da mesma forma que eu crio, eu também sustento. E eu dou a continuidade nessa história toda. Mas me deu uma segurança para fazer aquela cerimônia. Me deu algo tão seguro que eu estava ali dizendo: não sou eu que estou fazendo, nem eles estão fazendo. Casamento é superior a mim, é superior a eles. Casamento vem de Deus, porque é Ele que criou. É esse ser grandioso que invade as nossas vidas e traz parte dele, conteúdo dele, o que é sagrado para o nosso dia a dia. Portanto, casamento é sagrado. Casamento é sagrado. Ninguém pode ter a ousadia de profaná-la, separando-os. A profanação não é o adultério, é a separação. Olha que texto! Olha que texto! Que coisa! Que coisa! Por isso, a segunda coisa tem a ver com o plano original de Deus. O que é que ele pensou a respeito de casamento? O texto diz que ele, Jesus, respondeu: vocês não leram que o Criador, no plano original, fez homem e mulher, um para o outro, macho e fêmea? Por causa disso, um homem deixa pai e mãe e une-se à sua esposa, tornando-se uma carne com ela. Não são mais 2, mas apenas um. Deus cria uma união tão perfeita que ninguém pode ter a ousadia de profaná-la, separando-os. O texto apresenta uma base bem clara, bem definida, lógica. Quando algumas pessoas vêm perguntar: mas o casamento é para homem e mulher? O texto é claro, ele é óbvio, ele é lógico. Mas o casamento é uma vez? Ele é claro, ele é lógico, ele é explícito, ele não deixa dúvidas. O que é que o plano original de Deus diz? A primeira coisa é que é um novo relacionamento. O homem deixa o pai e a mãe, ele larga esse relacionamento matriz, ele larga esse relacionamento primário, ele tem que deixar o pai e a mãe. E gente, para deixar pai e mãe, eu já preguei isso aqui nessa igreja, você precisa de 3 movimentos. Uma maturidade mesmo, é uma maturidade financeira, é deixar o pai, deixar a mãe e saber tocar a vida com o quanto ganha. Não é deixar o pai e deixar a mãe e continuar sendo sustentado pelo pai e pela mãe. Casamento é para gente grande, e gente grande significa: eu vou casar na condição que eu tenho para casar.
Semana passada eu me encontrei com dois amigos solteiros. Um é 1 ano mais velho do que eu, tem 26 anos. E o outro tem 56 anos. Mentira. Um tem 51, o outro 56. O de 51 virou para mim e falou assim, muito sério com Deus. Virou e falou assim, Dé, eu sinto falta de uma família, mas eu nunca tive condições financeiras de manter uma família. Por isso eu até hoje não me casei. Aquilo doeu no meu coração. Mas por outro lado eu vi alguém maduro, que deixou pai e mãe, e está vivendo na realidade que ele tem hoje. Eu vejo muita gente deixando pai e mãe, mas o carro quem troca é o pai. A escola dos filhos quem paga é a mãe. As viagens quem paga é a avó. Cara, deixar pai e mãe é deixar pai e mãe. Eu tenho que viver de acordo. E a gente vai falar sobre finanças. Porque uma das coisas que traz separação, mais do que a traição, é dinheiro. E a gente precisa trabalhar sobre esse conceito dentro da igreja. Deixar pai e mãe é ter maturidade, é ter identidade, e aí assumir um compromisso. É maturidade financeira, maturidade emocional. Primeiro a briga do casal, a moça vira e fala, eu vou voltar para papai. Então volta, porque não deveria nunca ter saído de lá, sua criança. Ah, porque mamãe não faz assim. Então volta, seu marmanjo imaturo. Vá para o colo da mamãe. Casamento é para gente grande. Você deixa o pai e a mãe e você estabelece um novo relacionamento. Uma das coisas mais importantes que aconteceu no meu casamento foi quando eu saí de São Paulo e vim para cá com a Dani, onde os relacionamentos e o contato, inclusive físico, foi quebrado para a gente viver aqui no meio de um pessoal que a gente não conhecia direito. Eu olhava para o Zé Roberto e falava, Dani, só me resta você, porque se eu tiver o Zé eu estou ferrado. A gente fortaleceu muito a nossa relação, muito. Deixa pai e mãe. A segunda coisa é a integralidade. E se una à sua esposa. É unir mesmo, é romper com todos os vínculos e dizer daqui para frente eu estou com você e você está comigo. Eu gosto muito quando alguém faz os votos que Noemi fez a Ruth. É um voto de uma nora para uma sogra. E aí os caras pedem para mim, faz esse voto para mim no meu casamento. Eu falo, você está querendo fazer o voto que foi feito por uma sogra para o seu casamento? Você já está começando amaldiçoado, filho. Para com isso, cresce. Mas o voto diz, aonde quer que fores, eu irei. Aonde você deitar, eu deitarei. O seu povo passa a ser o meu povo. E o seu Deus passa a ser o meu Deus. Eu estou me unindo a você, eu estou rompendo com todas as barreiras, deixando pai e mãe. Mas não estou deixando pai e mãe para qualquer coisa, para me unir a você. A terceira característica é que ele é monogâmico. E una-se a sua mulher, não é às suas mulheres. A questão da monogamia, que exige depois uma fidelidade, a sua, é uma e é sua, é esta mulher ou é este homem com quem você vai viver, e esta mulher daqui para frente ela é sua, é algo sagrado que Deus criou, que Ele está dando esta pessoa para você. É o projeto de Deus aonde este homem passou a pertencer a você. E são só vocês dois. Daqui para frente é só vocês dois. E você vai ter que ser fiel. E fidelidade, gente, é algo que tem que ser desenvolvido sempre. Sempre, sempre. E ele ainda diz mais. Não só uma fidelidade, como é heterossexual. É da esposa e do homem. É macho e fêmea. A Bíblia não dá outra alternativa. A Bíblia não dá outra opção. A Bíblia apresenta uma única opção. Uma única opção. Portanto, nós olhamos para o plano inicial de Deus, o plano inicial com um novo relacionamento de integralidade, monogâmico, fiel,
mas heterossexual. Ele ainda acrescenta dizendo, aonde haverá uma intimidade total, tornando-se uma só carne com ela. E gente, isso aqui desandou. Isso aqui desandou. A área sexual hoje em dia, celebrar casamento, o pastor ser o celebrante de um casamento, é uma das coisas mais tristes, porque a gente já está celebrando algo que já aconteceu. Porque a relação sexual na Bíblia é no casamento, para o casamento. A relação sexual na Bíblia, ela pertence somente... E tem casal que chega para mim e diz, pastor, daqui a 6 meses eu vou casar. Mas a gente fez um pacto, daqui para frente a gente não transa mais. Foi que legal, daqui para frente vocês transavam? Qual é a graça? Qual é a graça? 6 meses com o relógio contado? Santidade é para uma vida inteira. Santidade é luta. Da mesma forma, gente, e isso eu tenho ensinado muito para os meus filhos, a mesma luta que vocês têm para não ter uma relação sexual antes do casamento, eu também tenho para não ter uma relação sexual fora do casamento, porque relação sexual é para o casamento. O quanto de adultério tem acontecido? E por que acontece? Porque são relações sexuais fora do casamento, e o que é permitido é para dentro. E gente, não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou bonito, que eu não sofro tentações, sofro e muitas. A única pessoa que chegou para mim uma vez e disse, eu não tenho problema com o sexo oposto. E a expressão dele, eu posso deitar no mesmo quarto, na mesma cama, que eu não vou ter tentação nenhuma. 6 meses depois, esse sujeito teve um caso com a esposa do melhor amigo dele. 6 meses. Não existe isso. Não existe isso. Portanto, fidelidade é para todos e é algo que a gente tem que lutar. É para todos e é algo que eu tenho que... E a intimidade sexual é só entre eu e a Dani e acabou. Eu não posso ter com mais ninguém e acabou. E acabou. Da mesma forma como o texto apresenta, dizendo, porque isso é teocêntrico, é Deus no meio. Deus criou. Gente, como isso alivia a tensão. Como isso nos traz esperança. Porque o que significa é que até agora, o que a gente estava vivendo, inclusive essas pressões por fora, é porque a gente vive num mundo que tem valorizado o que Deus não valoriza. Entretanto, a frustração é tão grande que você vê que fidelidade é algo que já não existe mais. Porque o povo está frustrado. Aquele que é satisfeito não é infiel. Aquele que está feliz não é infiel. Aquele que está realizado não procura alimento fora. Aquele que está nutrido não vai correr atrás de outras coisas que possam vir a nutri-lo. Então, quando Deus cria e a gente vive de acordo com o que Deus cria, eu posso ser feliz e muito, porque é o que Deus criou. Ponto. Ponto. E por fim, ele é duradouro. O que Deus criou é algo que é eterno. A gente celebra a música, né, que seja eterno quanto dure, a poesia, que seja eterno quanto dure, e a gente acha linda essa frase, mas é uma frase totalmente contrária ao que a Bíblia nos ensina. Porque o que a Bíblia nos ensina que é eterno e duradouro. Que é eterno e duradouro. Por quê? Porque o amor vem de Deus. Na verdade, o amor é uma pessoa, é o próprio Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E Deus é eterno. Por isso 1 Coríntios 13 diz que o amor nunca perece. Nunca perece. O alicerce todo de um casamento está estruturado nesse texto. Ele dá as características e as marcas. Por isso, casamento é para pessoas maduras. Casamento é para gente grande. Casamento é para quem quer de fato assumir um compromisso com o outro, porque assumiu um compromisso com Deus. Deus diz o seguinte, Jesus respondeu, ninguém é maduro o suficiente para viver
a vida de casado. É preciso ter certa aptidão e graça. Casamento não é para qualquer um, porque casamento é para gente grande. O próprio Paulo diz, se eu posso em 1 Coríntios 7 recomendar, é que vocês sejam como eu, não casem, não casem. O próprio Paulo se colocava numa condição onde talvez ele não fosse maduro o suficiente para casar, e ele faz a opção de não casar. Ele alega que ele fica mais livre para o evangelho, para fazer o que precisa ser feito, para ter liberdade de ir e vir. Ele diz, essa é a minha opção. Porque casamento é para gente grande, é para gente madura, é para quem quer pagar o preço. Eu vou entrar nesse negócio e eu vou até o fim. Eu vou entrar nesse negócio, eu não posso sair desse negócio. Eu vou entrar nesse negócio e eu vou viver de acordo com os princípios de Deus para esse negócio. Eu estou entrando no casamento porque eu não vou sair do casamento. A minha opção é sinceramente a escolha da eternidade ao lado dessa pessoa. É isso que eu quero. É isso que eu quero, porque é isso que eu entendo. Portanto, o casamento é para gente grande, é para maduros. Muitos chegam para mim dizendo, eu não quero mais me casar, continuar casado. Eu não quero mais. E eu brincava com o Juan estava indo para Belo Horizonte, e eu dizia assim para o Juan, cara, eu estou me sentindo como o pai que está entregando um filho para um casamento. Na véspera da gente fechar o acordo com a igreja, eu mandei um WhatsApp imenso para ele, dizendo, filho, ainda tem chances. Se você falar não, eu seguro a barra e você fica comigo. Mas se você falar sim, vá na convicção de que tem que ir até o fim. Vá na convicção de que tem que ir até o fim. Porque pastoreio é um casamento. A gente vai ter muita luta. A gente vai ter muita dificuldade. Tem horas que vocês vão me amar. Tem horas que vocês vão me detestar. Tem segundos que eu vou amar vocês. E tem uma eternidade que eu vou detestar vocês. Mas casamento é algo que não dá para abrir mão. Não dá para abrir mão. Até a hora do sim você pode abrir mão. Depois é sagrado. É para gente grande. É olhar para Dani e falar, eu te escolhi. E porque te escolhi, eu sei que Deus me capacita para viver com você até que a morte nos separe. E eu nem desejo a sua morte. Eu ainda quero que você viva bastante. Porque te escolhi, Dani. Porque Deus te preparou para mim. É fácil? Não é fácil. É difícil. Esse ano eu faço 21 anos de casado. É difícil. É difícil. Não é fácil. Mas cada vez mais eu chego à conclusão de que casamento é para gente grande. A opção de separação é algo que não consta nas nossas opções, nas nossas intenções. Nós vamos até o fim. Nós vamos até o fim. E ela diz, e você vai me enterrar primeiro. Eu falei, eu caso no dia seguinte, mas eu vou até o fim. Casamento é para pessoas maduras. Quarta coisa é que a dureza é o coração do divórcio. A dureza é o coração do divórcio. Olha o que o texto diz. O texto diz assim, eles, os fariseus, retrucaram. Se é assim, por que Moisés ordenou o marido mandasse sua mulher embora, dando-lhe uma certidão de divórcio? Jesus disse, Moisés deixou o divórcio apenas como concessão por causa do coração duro de vocês. Mas não era parte do plano original de Deus. Estou apresentando o plano original de Deus. Os fariseus safados chegam para Jesus e dizem, por que é que Moisés
ordenou, determinou. E Jesus disse: tem uma diferença aí do que você está falando, do que o que Moisés fez. Moisés deixou. Ele não determinou, ele deixou. E o motivo pelo qual ele deixou foi a dureza do coração de vocês. O porquê se separa, a razão da separação é dureza de coração. Não tem outro motivo que não seja a dureza de coração. Em Gênesis 3, o ideal da criação de Deus foi quebrado em todos os aspectos a partir da queda pelo pecado. Deste ponto em diante, existe uma triste realidade na gente, uma triste realidade mesmo, que é o coração duro. E o coração é a fonte das decisões, é onde as escolhas são feitas na Bíblia. Quando a gente fala de coração na Bíblia, a gente não está falando de um órgão que fica, um músculo que fica em movimento o tempo todo, bombeando sangue para todo o nosso organismo, para que a gente tenha troca de oxigênio, para que a gente possa respirar, viver, sobreviver e assim por diante. O que ele está dizendo na Bíblia, quando ele fala do coração, ele está falando do centro das nossas escolhas. Porque a Bíblia apresenta assim a nossa mente, também apresenta assim as nossas emoções. Ele fala da mente e ele fala das emoções. E ele não exclui uma da outra. Então quando a Bíblia fala de emoções, ela vai dizer que Deus se ira, que chora, que ri, que se alegra, que Ele se diverte, que Ele se constrange, que eu posso me constranger, que eu posso sentir medo, que eu posso sentir insegurança, que é comum e natural essas emoções todas. A Bíblia descreve emoções. Mas a Bíblia também fala das convicções. Na verdade, a Bíblia é cheia de princípios, de valores pelos quais eu vou olhar esses princípios e valores e eu vou nortear a minha vida. Como pode o jovem guardar puro o seu caminho, puro o seu coração, observando segundo a palavra? Como é que o jovem pode guardar puro o caminho? Ele pode guardar puro o caminho, observando o caminho segundo a palavra. Isso é uma orientação. É um valor, é algo que entra na minha mente, eu digo, agora eu sei como eu posso olhar se o meu caminho está puro ou não. É quando eu pego o meu caminho e eu comparo com a palavra. Isso tem a ver com convicção, tem a ver com a minha mente, mas também reflete as minhas emoções. Eu também tenho alegria, eu também tenho paz, eu também tenho tristeza. Jesus estava com a alma agoniada a tal ponto que o seu suor gotejou sangue. E emoção é algo que sempre aparece na gente. A Dani conta a história de que ela estava vindo da igreja para cá, e na altura do Cristo, ela ia entrar à esquerda, um sujeito, mas assim, como um louco, desenfreadamente, fechou a Dani. Eu não vou dizer quem foi, porque ele é o pastor de adoração da igreja, pode ser que queime muito quando ele estiver aqui dirigindo louvor na próxima vez. Mas a Dani disse que ela não teve dúvida, que ela meteu a mão na buzina. E eu fiquei pensando, a esposa do pastor e o pastor, no Cristo. A gente tem culpa das emoções que a gente sente? Não tem, ela vem. Ela aparece. Ela surge. A gente tem culpa das convicções que a gente tem? Não tem. Talvez a experiência, a prática me deem convicções. Mas a Bíblia diz que a gente pode trabalhar as convicções e controlar as reações às emoções. E quem faz isso é o coração. O coração mede a água e o fubá e dá a liga certa. O coração é que avalia as emoções e avalia as convicções e diz, eu tenho que reagir dessa forma. Apesar de vir isso, eu posso reagir de forma diferente. Porque o meu coração eu guardo, porque tudo o que se deve guardar, sobretudo o que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Por isso que a gente pergunta, você já entregou seu coração para Jesus? Que é onde
você entregou aquilo que vai controlar as suas emoções e as suas convicções. Por causa do coração duro é que houve a permissão para a separação. Por causa do coração que não se aquebranta, do coração que não se alimenta da palavra de Deus, do coração que não deixa o Espírito Santo controlá-lo e ele é regido pelas reações todas, pelo coração que faz opção da ira, faz pela opção da amargura, faz pela opção dos ciúmes, faz pela opção da dissensão, da facção, do ódio, da raiva, o coração que não avalia e não consegue trazer valores novos para a própria vida que o rege, é o coração duro que chega para si mesmo e diz: eu vou escolher a separação. Eu vou escolher a separação. Qual é o motivo da separação? A permissão do divórcio? É o coração duro. Muitos dizem: eu vou me separar porque ele me traiu. Não tem a ver com a traição. Tem a ver com o coração duro. Porque eu posso dar inúmeros casos de pessoas que sofreram traição ou promoveram traição e ainda assim o seu casamento foi reconciliado de forma sobrenatural, porque Deus faz isso. Quando eu digo do coração duro, e aqui eu vou abrir o meu coração, eu tenho me preocupado muito com as terapias que estão sendo feitas, com os conselheiros que vocês têm pedido. O que eu tenho visto na prática são pessoas sem valores nenhum cristão, que não olham para a possibilidade de um milagre de Deus que transforma coração, mas são pessoas que têm dito para o nosso povo: o importante é você ser feliz, está na hora de você trazer aí de dentro quem você é, e você se expõe e quebra o seu casamento, porque você foi extremamente humanizado. E o que você precisa é de Deus na sua vida, é que o homem seja quebrado, para que Deus seja exaltado e o seu coração restaurado. Cuidado, cuidado. Não é com as terapias, é com quem você tem feito terapia. Porque se ele não promove um coração transformado de acordo com a palavra de Deus, o meu conselho é pular fora, porque depois também vai sobrar para mim. Também vai sobrar para mim. E na verdade, eu pego a pessoa depois da terapia: André, na boa, fiquei com vergonha de te falar. Aí fui para a terapia, e a terapia, caramba, vá para a Bíblia, você não precisa nem ir para a terapia, nem pedir comigo, vá para a Bíblia, peça socorro a Deus, caminha junto, eu não vou te condenar, eu quero que você saia desse buraco. Portanto, cuidado aonde é que você tem tratado o seu coração. Quero terminar dando as bases bíblicas para o divórcio. Primeiro, a Bíblia diz da imoralidade sexual. Assim, se alguém se divorciar de uma esposa fiel e se casar com outra pessoa, a responsabilidade do adultério recairá sobre ele. A única exceção é o caso quando uma das partes comete imoralidade sexual. Uma das coisas que eu e você precisamos entender é que traição na Bíblia é coisa séria. Imoralidade sexual é coisa séria. E vou dizer mais para vocês. Sabe quando a imoralidade sexual começa a entrar no casamento? Você vai dizer: sei. Quando aquela sirigaita que trabalha com ele vem se apresentar para o sujeito. Não é. A imoralidade sexual começa muito antes. Muito antes. Quando eu não cuido do meu coração e eu começo a dar liberdade para algumas coisas. Antes mesmo de um relacionamento com uma terceira pessoa, muitas vezes a pessoa já deu liberdade para pornografia, já deu liberdade para masturbação, já deu liberdade para conversas sem freios com outras pessoas, insinuações, já foi melhor vestida para o escritório, simplesmente para outra pessoa olhar para ela.
sem intenção nenhuma. Não houve nenhum contato, nenhuma conversa, mas o coração já está vendido, já está enfraquecido, já está com a guarda baixa. Sabe qual é o resultado disso? É a morte, porque você não levanta a guarda. E vida séria com Deus é vida séria com Deus. É luta. É luta. Por isso foge dessas coisas. Quando você começar a perceber sinais, André, eu estou acessando pornografia, me ajuda. Eu estou sendo vencido pela masturbação, me ajuda. Fulana, eu estou indo para o escritório com um botão a mais aberto na blusa, simplesmente para chamar a atenção nos meus predicados. Me ajuda. Me ajuda. Vamos comigo comprar uma camiseta Hering, preta. Hering preta, não branca, preta. Gente madura foge do princípio. O imaturo flerta com a irresponsabilidade. Alimenta, acha que é forte o suficiente para vencer a tentação. Loucura. A imoralidade sexual. Quando eu não consigo tratar no meu coração. Quando o meu parceiro, minha parceira, ela foi alguém imoral comigo. Quando eu não soube ser forte o suficiente, eu estou dando a liberdade de que se o outro não conseguir tratar isso no coração, por causa da dureza do coração dele, ele pode se separar de mim. Que coisa triste é a dureza do coração. Que coisa triste é um coração não fortalecido. Segunda base bíblica tem a ver com a quebra da dignidade. Aí tem uma lei de Êxodo 21, 10 e 11 que diz: se o Senhor tornar uma segunda mulher para si, e naquela época isso era permitido, nunca foi a ideia original de Deus, pelo contrário, Deus é extremamente contra a bigamia, monogamia tem que ser o valor. E ela privar a primeira de alimentos, de roupas e de direitos conjugais, se não lhe garantir essas três coisas, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Engraçado que a Bíblia diz que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, não é isso? Que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Como é que eu sei quando o valor do próximo e de mim mesmo está desbalanceado? Quando há quebra da dignidade. Se eu amo mais a mim mesmo em relação ao próximo, a tal ponto que a dignidade do próximo está sendo quebrada, eu estou em pecado. Se eu amo o próximo mais do que a mim mesmo, a tal ponto que a minha dignidade está sendo quebrada, eu estou em pecado. Se eu amo alguém que vive na loucura, nas drogas, na bebida, na pancadaria, na imoralidade, numa série de outras coisas, a tal ponto que a minha dignidade está sendo quebrada, por causa da dureza do coração, é permitido a separação. É algo que, de uma certa forma, está de acordo. Mas presta atenção, continua não sendo o sonho de Deus. Porque a Bíblia diz que o santo procedimento do cônjuge santifica o outro. Que Deus incrível. Deus está dizendo o seguinte, presta atenção. A ideia do casamento é minha. Viva o que eu proponho para você e você vai ver o outro sendo transformado por sua ação. Por causa do seu movimento. Por causa do seu coração. E a terceira característica é quando há o abandono. Quando é permitido a separação. Quando o outro quer se separar. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Tem gente que chega para mim e diz, eu não quero me separar. Eu falei, mas e o outro? O outro já quer se separar. Eu falei assim, então filho, não tem muita coisa a fazer a não ser se separar. Porque você só vai continuar casado se o outro quiser continuar casado com você. Se o outro não quer continuar casado, não adianta você ficar fazendo birra. Não vou assinar. Não é assim. Não é assim. Como é que tem que ser? A gente lembra do que o Israel pregou semana passada.
Em 1 Coríntios 7, 10, 11 e 15, ele diz assim: que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. Deus nos chamou para vivermos em paz. Ah, que Deus incrível. Que Deus incrível. Ele diz assim: escuta, a opção é a seguinte: você não vai se separar do seu marido. Agora, se você se separar, você não vai casar de novo. Porque o ideal é que você se reconcilie com ele. Isso ele está dizendo na condição em que ele foi alcançado. Não estou dizendo para você que está casado pela segunda vez, mas se converteu depois do segundo casamento. Aí a Bíblia diz que você tem que permanecer na condição que você foi alcançado. Lembro muito do Renato Feliz, que me procurou dizendo: cara, mas eu já vivo com a Patrícia há alguns anos. Eu não posso continuar. Eu falei: quando é que você entendeu que Jesus Cristo é Jesus Cristo? Ele falou: faz pouco tempo. Eu falei: então agora é permanecer na condição que você foi alcançado. E ele estava juntado com a Patrícia e fizeram uma celebração linda do casamento dos dois. E até hoje eles vivem muito bem casados. O que eu estou dizendo é para você agora que entende quem Jesus Cristo é. Para você agora que vive com Jesus Cristo, a condição para você é que você não pode se separar. Se separar, você não pode casar mais. E você vai batalhar pela reconciliação. Porque o projeto de Deus é para que a gente viva em paz. Viva em paz. Talvez você esteja aqui agora dizendo: André, você não sabe o que eu vivo. Cara, você não sabe o que eu vivo. Um inferno. Cara, André, eu gostaria, o meu sonho, eu nunca entrei num casamento para me separar. Nunca entrei num casamento para me separar. Mas está inviável, está impossível, insustentável, insuportável e um monte de outras coisas. O que eu quero que você saiba, e a minha oração é que em nome do Senhor Jesus Cristo, isto caia no seu coração, como um impacto tremendo do Espírito Santo e da Palavra, onde você entenda que Deus sempre foi e sempre será maior do que qualquer casamento, porque é Ele quem promove, sustenta, revigora e reanima qualquer casamento. Qualquer. Apocalipse 21, penúltimo capítulo da Bíblia, vem narrando o novo céu e a nova terra que está descendo, a visão do final dos tempos, quando Jesus Cristo está voltando, estabelecendo com a gente, igreja, o reino dele. Apocalipse diz o seguinte: João descreve: eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, e veja a descrição: preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. E então eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus, o próprio Jesus Cristo, está com os homens, com os quais Ele, Jesus, viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus, através de Jesus Cristo, estará com eles e será o seu Deus. Resultado de tudo isso? Então, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse. João vê Deus sentado no trono
E aquele que estava no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Estou fazendo nova todas as coisas. Estou fazendo nova todas as coisas. Qual era a condição? Qual era o contexto? Eu estou preparando a noiva para o noivo. Eu estou apresentando a noiva toda enfeitada para o noivo. Eu estou fazendo nova todas as coisas. Quando a Bíblia nos ensina a respeito da ansiedade, ele diz que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma. Nada do teu casamento tem que tirar a tua paz. E você tem que apresentar a Deus todas as coisas que incomodam o seu coração. E diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e o seu coração. As reações a gente não tem culpa, elas surgem, mas as convicções serão guardadas pela paz. E quando as reações vierem, o meu coração que está guardado pela paz vai saber responder. A paz de Deus que excede todo entendimento, guarda a mente e o coração. Depois ele traz um filtro de coisas que a gente deve pensar. Eu vou olhar para minha esposa, eu vou olhar para o meu esposo e vou dizer: o que eu estou pensando é verdadeiro? O que eu estou pensando é nobre? O que eu estou pensando é digno? O que eu estou pensando tem algum valor? Se não tem, eu não tenho que pensar sobre isso. Eu paro de pensar. Sabe qual é o resultado de tudo isso? Filipenses diz que o Deus da paz estará com vocês. Não é um Deus de paz, um Deus que senta com vocês e não brigam, mas é um Deus que é dono da paz, o Deus da paz. Significa que ele tira a paz do bolso e diz: essa paz é para você, Madai. Ele tira a paz do bolso e diz: essa paz é para você, Cris. Ele tira essa paz do bolso e diz: seu Vitor, essa paz é para você, dona Gertrudes. Viva em paz, porque eu estou dando essa paz. Josué, está aqui, ó, a paz que pertence a você. Mariana, toma a paz, ela é minha, mas eu deixo a minha paz diferente da que o mundo dá. Paulo, está aqui a minha paz, eu dou para você. O Deus da paz, da paz. A minha oração, Pai, é que a gente cresça, se torne homens e mulheres maduros, que saibamos olhar para o nosso casamento como algo sagrado, de insistir nele, de permanecer nele, de ficar nele. E mesmo quando todas as coisas se revelam contrárias a isso, eu vou olhar para o Deus que pensou no meu casamento e disse que está fazendo novas todas as coisas, e eu vou acreditar que eu permanecerei nele, e ele fará com que o meu casamento seja algo novo. E até lá, o Senhor vai enxugar toda lágrima, toda dor, toda tristeza, porque o Senhor está chamando à existência as coisas que não existem. E o que eu acho bacana nisso tudo, Pai, é que o Deus da paz, Ele vai chegar do meu lado, vai estar conosco, me dando uma paz que é inexplicável. Abençoa esta comunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém.